Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias comigo no Evangelho, na carta de João, primeira carta de João. Quero agradecer a Deus pela vida de cada um dos nossos irmãos, nossas irmãs. Peço muito a oração dos irmãos em meu favor. Primeira carta de João, capítulo 2. Vamos ler até o versículo 5, né? Para nós pegarmos um pouco do contexto que já iniciamos no capítulo 2. Amém? Diz assim: meus filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também pelos de todo o mundo. E nisto sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Até o versículo 4. Curve sua cabeça. Bendito Deus e eterno Pai. Estamos aqui, Senhor, diante da Tua noiva, da Tua igreja e diante da Tua palavra. Senhor, nesta noite, usa o meu ser, usa a minha vida. De nós mesmos somos incapazes, Senhor. Mas que nesta noite o Senhor venha falar comigo, através de mim, com a Tua igreja, e fala no mais profundo de nossos corações. Que esta palavra traga para nós hoje despertamento, fortalecimento para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui, Senhor, motivados a lhe conhecer verdadeiramente diante de tudo o que nós estamos vivendo hoje. Senhor, nos ensina a viver e resplandecer a sua luz. Continua conosco, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, graças a Deus pela oportunidade. Nós estamos tentando, dentro da nossa limitação, meditarmos um pouco no que essa palavra, essa carta de João, todos esses 5 capítulos ele tem para nos ensinar. Iniciamos uma série de mensagens na quinta-feira. Estamos falando sobre o fogo estranho, o episódio onde os 2 filhos de Arão morreram queimados diante do altar porque ofereceram a Deus fogo estranho. Já iniciamos, pedimos que os irmãos, principalmente os irmãos que têm cargo na igreja, façam de tudo para não perder, para que nós possamos saber verdadeiramente o que estamos fazendo, se Deus está recebendo ou não, tá bom? A de quinta-feira está lá, eu coloquei o link no grupo, está no canal, os irmãos podem assistir, para ter uma continuidade, não ficarem perdidos na continuação. Então, Deus com certeza ele tem algo para falar conosco. E a carta de João, ela nos ensina como viver no mundo atual. Foi escrito há mais de 2000 anos, mas mesmo assim ela se torna atual para nós. Nós já falamos aqui que João ele está combatendo 3 principais heresias dentro da igreja. A igreja, desde que ela é igreja, ela sempre tem lutado contra heresias que surgem dentro da igreja. O inimigo, ele combateu, ele tentou matar, ele tentou amedrontar a igreja de Cristo, ele não conseguiu, e ele começou a implantar dentro da igreja heresias. E João aqui, como já expliquei para os irmãos, ele está combatendo principalmente o dualismo, o judaísmo e o gnosticismo. Esses 3, basicamente, eles negam a existência corpórea de Cristo. Eles negam que o pecado de Adão tenha afetado o homem, e que Cristo, como não teve corpo, então ele não morreu. E se ele não morreu, ele não pode ter ressuscitado. E se ele não ressuscitou, é vã a nossa fé. Aí João ele vai se levantar nessa carta dizendo que ele foi uma testemunha ocular de Cristo. Ele confirma nesta carta que ele tocou o corpo de Jesus, que Jesus tinha sim um corpo real. Eles ouviram, os seus olhos viram, e conviveram com a palavra da vida. Então João, ele está testemunhando que Cristo sim é verdadeiro. E ele diz por que ele está escrevendo essa carta. Primeiro ele diz no capítulo 1 que é para que nós possamos ter comunhão uns com os outros.
e que a nossa comunhão é o seu Filho Jesus Cristo. Né? Já falamos sobre isso. Ele também diz que um dos motivos de ele ter escrito essa carta é para que a nossa alegria ela seja uma alegria completa. Por quê? Porque se eu, como cristão, não acredito que Cristo realmente encarnou, que Ele morreu e ressuscitou, que alegria eu tenho? Se nós não temos convicção no Deus que nós servimos, nós olharmos para o mundo hoje, o que é que isso causa em nós? Desespero. Porque não temos em quem colocar nossa esperança. Mas se nós temos a convicção que o Deus que nós servimos é o Deus que se fez carne, habitou entre nós, morreu pelos nossos pecados e ressuscitou, nos dando assim o direito de salvação, então nós somos alegres. Né? Somos uma igreja alegre, por quê? Porque sabemos que não importa como nós possamos viver nessa terra aqui, mas existe uma eternidade que nos aguarda, aonde tudo isso, Paulo diz que essa leve e momentânea tribulação, Paulo foi uma das pessoas que mais sofreu, foi preso, sofreu naufrágios, né? Paulo, por muitas vezes, foi puxado para fora da cidade, pensavam que tinham matado Paulo de tanto bater nele, e ele vai dizer, esta leve e momentânea tribulação não dá para se comparar com o peso da glória que nos aguarda. Então, por isso somos alegres, por isso estamos alegres, na verdade, né? Nós somos alegres por quê? Porque nós temos a convicção no Deus que nós servimos. Então, João, ele diz que nós temos que entender o cristianismo para que possamos viver uma vida de esperança em Cristo Jesus. Né? E ele vai dizer que o que ele vai escrever nesta carta, o que ele está anunciando, não é dele, não é pensamento dele, não é ideia dele. Tudo que ele vai falar, ele ouviu de Cristo. Tudo foi Jesus que ensinou, nos 3 anos e pouco, que ele passa com Cristo, Cristo ensina, e isso ele vai estar transmitindo para a igreja agora, nessa carta. Aí ele começa o capítulo 2, depois dele concluir aqui, né? Ele vai confirmar que o pecado de Adão sim teve influência sobre nós, e que se nós reconhecermos que somos pecadores e confessarmos os nossos pecados, Cristo é justo e fiel para nos perdoar, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Então João está mostrando que não só a esperança de uma vida eterna, mas mesmo sendo falho neste mundo aqui, quando caímos, confessamos, reconhecemos, Cristo nos purifica pelo seu sangue que foi derramado ali na cruz do madeiro. Aí ele começa dizendo no capítulo 2, filhinhos, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Eu sempre digo para os irmãos que sempre que a gente coloca a palavra aqui, nós estamos falando de uma vida de perfeição. Mas João fala da possibilidade de vivermos uma vida sem pecado. Somos pecadores, sabemos que existe em cada um de nós uma batalha diária, né? Em combater contra os desejos da nossa carne, contra o ódio, contra a mágoa, contra os pensamentos negativos, contra as ofensas, contra as perseguições. Existe em nós esse desejo de fazer aquilo que nós queremos, a nossa vontade, a nossa carne. Mas, através da ação purificadora de Jesus em nossas vidas, nós podemos viver sem essas práticas, né? Enquanto nós estamos guardando na nossa mente, enquanto está só conosco, acho que os irmãos tocando alguma coisa sobre isso, né? Dentro das perguntas que foram feitas, a pessoa ela fica com raiva, mas ela consegue ficar calada para não levar o problema para frente, né? Então, até aí o pecado ele não foi concebido, porque a pessoa soube frear a sua língua. A Bíblia diz que quem consegue refrear a sua língua, este varão, ele é perfeito. Tá? Então João vai dizer, olha filho, eu escrevo essas coisas, se vocês viverem, vocês vão viver sem pecado. Mas se alguém pecar, nós temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. E nós já explicamos isso para os irmãos, né? E ele começa, o versículo 3, que foi o que nós começamos no domingo passado, ele vai dizer, e nisso sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos.
aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Então, coloquei para os irmãos aqui domingo, que João agora, ele faz com que eu me coloque à prova. Ele não diz que eu tenho que julgar se você conhece a Cristo verdadeiramente. O meu trabalho aqui é mostrar para você, fazer com que você veja de um modo mais claro o que a Bíblia está dizendo, mas aí o aplicar na sua vida depende de você. Eu não posso obrigar você a viver esta palavra. É você que tem que escolher viver. Agora ele diz para mim, como eu posso analisar se eu conheço a Deus verdadeiramente? Ele não está dizendo aqui que eu vou saber se eu sou crente. Ele não está me levando aqui a saber se você é crente. Ele diz, como? E nisso sabemos que o conhecemos se guardarmos os seus mandamentos. Falei para os irmãos de manhã aqui muito sobre a importância de conhecer a Deus. Porque eu digo que conheço a Deus, mas se tudo na minha vida se torna mais importante que Deus, eu não o conheço. E quando ele diz que uma das características de quem conhece a Deus verdadeiramente é guardar os seus mandamentos, ele não está falando aqui de rituais. Nós conversamos um pouco de manhã aqui sobre a questão do dízimo, né? Que muitos usam até mesmo como uma ameaça para a igreja. Nós falamos aqui que a verdadeira adoração ela não está baseada em rituais, não é disso, né? Porque pode parecer que João ele está combatendo o judaísmo e agora está falando na guarda da lei. Mas não é disso que João está falando. João está falando agora de uma guarda dos mandamentos do Senhor. Aquilo que Deus quer para mim como salvo. Tiago, irmão de Jesus, escrevendo a sua carta, ele vai dizer que a minha fé é salvífica, a fé que me leva a Deus, que realmente faz eu reconhecer Cristo como o único e suficiente Salvador, esta fé que está me levando para junto de Cristo. Ele diz que as minhas obras, elas têm que comprovar essa fé. Se eu digo que tenho fé, mas a minha fé ela não tem obra, a minha fé ela é morta. Aí ele bota uma prova. Se eu vejo meu irmão passando necessidade e oro por ele para Deus dar comida, dar roupa e dar agasalho para ele, ele diz isso não vale nada. Porque a minha fé, ela me leva a me preocupar com o meu próximo. Foi o que nós aprendemos na escola dominical de manhã sobre a humildade. O que é ser humilde? E o grande exemplo de Cristo ao lavar os pés. Por que Jesus disse para Pedro, quando Pedro não queria que ele lavasse os seus pés? Aí Jesus falou para ele, olha Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro diz, não Senhor, então lava o meu pé, lava a minha mão e lava a minha cabeça. Aí Jesus diz, não, se o pé for lavado, todo o resto está purificado. Então, a gente hoje mergulhou um pouquinho a mais o que Jesus estava falando e o que isso representa para nós. Que a verdadeira humildade ela não está apenas no ato de eu servir, meu irmão, mas o que me leva a servir, o que me leva a reconhecer a soberania de Deus na minha vida. Então, João me leva agora a me questionar, eu conheço Deus? Como é que eu sei que eu conheço Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Né? Eu quero que vocês abram comigo Lucas, para nós começarmos a entender que nós não estamos falando aqui de rituais judaicos, quando se fala de lei, tá bom? Lucas, o capítulo 10. O versículo 25. Lucas, capítulo 10, o versículo 25. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? Quando eu guardo os seus mandamentos. Ou seja, esse guardar, ele está falando de viver, de praticar. O sentido de guardar é porque é algo importante, é algo que é útil, é algo que me serve. Né? É por isso que eu tenho que guardar. E eis que se levantou, Lucas capítulo 10, versículo 25. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo, mestre,
que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? Jesus, num dos seus ensinamentos, um certo doutor da lei, para tentar Jesus, ele não concordava com Jesus, ele fez essa pergunta para tentar ver se Jesus dava uma resposta incoerente com o que ele estava pregando. Aí agora ele pergunta para Jesus: o que devo fazer para ser salvo? Se eu perguntar para vocês hoje, o que nós temos que fazer para ser salvo? Qual seria a nossa resposta? Aí Jesus agora, sabendo que ele tinha o conhecimento da lei, ou seja, ele sabia recitar a lei. Aí Jesus agora faz a pergunta para ele: o que está escrito na lei? Como é que tu lê? Como é que tu entende a lei? Aí ele responde para Jesus, versículo 27, e respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo quanto a ti mesmo. O doutor da lei responde para Jesus. Uma certa vez, um camarada encontrou comigo, e eu estava lendo a Bíblia, eu trabalhava de taxista, e ele falou assim: Edmilson, lê o Salmo 151 rápido para mim. E pelo impacto ali da conversa, eu comecei a desfolhar, depois eu lembrei que não tem. Aí ele disse para mim que era uma brincadeira para saber quem lia a Bíblia. Aí contou a história de um rapaz novo convertido, que estava evangelizando, encontrou um certo senhor no bar, pediu para falar de Deus para aquele senhor no bar, e o rapaz que estava no bar pediu para ele ler o Salmo 151. E como o jovem não tinha conhecimento, ele passou um tempo. Aí o rapaz que estava no bar disse para ele que ele tinha que estudar a Bíblia, porque ele tinha que respeitar ele, que ele era um pastor. Só que o inimigo tinha entrado na casa dele, tinha destruído a vida dele e o casamento dele. Então eu disse para ele: olha, se o pastor tivesse se preocupado em entender o que a Bíblia diz, talvez o casamento dele não tivesse sido destruído. Porque não importa quantos versículos bíblicos eu conheço de cor, não importa se eu sei quantos livros tem a Bíblia, quantos capítulos, quantas letras, quantos versículos, não importa saber em quantas línguas elas foram escritas, se eu não viver essa palavra. Ela não tem utilidade para mim se eu não compreender como aplicar ela na minha vida. Então Jesus joga isso para esse homem porque ele sabia recitar a lei de cor. Ele recita aqui de cor para Jesus a lei, mas não sabia o que tinha que fazer para ser salvo. Aí Jesus vai dizer para ele: e disse-lhe, respondeste bem. Aí Jesus chama ele agora à ação: faz isso e viverás. Ou seja, tu respondeu, tu conhece a lei, agora pratica. Aí Jesus tem uma outra indagação do homem. Ele, porém, querendo justificar-se, por quê? Porque ele não estava vivendo o amor. Aí diz para Jesus assim, no versículo 29, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Porque a lei diz que eu tenho que amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Aí Jesus disse para ele: vive isso, faz isso e tu viverás. Tá, mas quem é o meu próximo? Aí Jesus agora vai mostrar que a lei não é um ritual. A lei, ela está em um coração, como nós aprendemos na lição dessa semana, né? A lei do Senhor, ela está em um coração e uma mente verdadeiramente transformada, pelo que João disse no capítulo 1, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O crente que verdadeiramente teve os seus pecados perdoados, ele ama o seu próximo. Ele faz de tudo para viver a vontade de Deus. Não simplesmente por viver. Aí Jesus vai contar para ele uma parábola.
que um certo homem, descendo pelo caminho, ele foi assaltado. Espancaram ele, levaram tudo que ele tinha. O texto vai dizer que ele ficou como morto à beira do caminho. Vai passar um sacerdote, responsável pelo ensinamento, responsável pela lei, responsável por ministrar diante do Senhor. Olhou, deixou morrendo. Aí muito vai dizer, por quê? Porque não podia tocar no morto. A lei dizia, se ele estava como morto, eu não vou arriscar, vai que está morto, eu como sacerdote vou ficar impuro e vou ter que passar todo o processo de purificação. Se já morreu, deixa aí. Depois vem o levita, aquele responsável pelo serviço no templo, pelo louvor do templo. Eu acho muito bonito, ou impactante, a frase que o cantor ali fala do bom samaritano, né? Eu esqueci agora o nome do cantor, que ele diz, quem sabe uma canção para Deus ele cantou, dizendo, eu te amo acima de tudo, mas não teve compaixão do próximo. Mas agora vem o quê? Um samaritano, e vê um homem lá, olha só, vê um homem lá como morto. Ele desce da sua montaria, não estava programado. Ele não sabia que ia encontrar aquela pessoa morrendo no caminho. Mas ele desce, arriscado ser assaltado também. Era uma estrada conhecida por assalto. Ele tem vinho, ele tem azeite. Ele faz os primeiros socorros ali. Ele estanca o sangue, ele limpa a ferida. O homem que estava morrendo ali era um judeu. E os judeus, eles não se davam com os samaritanos, eles eram como se fossem inimigos. Aquele judeu, se ele fosse olhar para a lei, ele estava impuro, porque o samaritano estava tocando nele. Se um judeu, nós aprendemos algumas lições atrás, né? Eles faziam o caminho mais longo para não passar por dentro de Samaria, para não se tornar impuro. Quando acontece todo o processo que você conhece, o que isso mostra para nós? É por isso que às vezes, quando a gente está encontrando com os irmãos, a gente convida para vir para a igreja, a gente convida para a oração, a gente aconselha. Tem gente que não tem isso. Tem gente que não sabe o que dizer. Por quê? Porque não vive essa palavra. Não conhece essa palavra. E não consegue realmente motivar alguém para ter força para continuar. Quando Jesus termina a parábola, ele pergunta para ele, para você, quem foi o próximo daquele homem? Não tinha outra resposta. Aquele que usou de misericórdia. Faz isso. Pratica isso, o quê? O amor. Pratica a misericórdia. Porque Jesus vai dizer no Evangelho que naquele dia muitos ficarão de fora porque deixaram de fazer por um desses pequeninos. E quando tu deixou de fazer a um desses pequeninos, a mim tu deixou de fazer. É o que Jesus vai dizer naquele dia para algumas pessoas. Por quê? Porque não conheceram a Deus. Vivem na igreja, vivem uma religiosidade, mas não conhecem nada de Bíblia. Tudo que dizem para ele que mexe com a emoção, ele aceita. É isso que Paulo vai dizer para alguns irmãos em Coríntios. Pelo tempo que vocês têm de crente, era para me falar para vocês como adultos, mas ainda eu tenho que falar com vocês como crianças, ainda no básico, no fundamental do Evangelho, porque vocês são meninos. E hoje de manhã nós comentávamos o que Paulo queria dizer. A criança, tudo que ela vê, que parece bom nos olhos dela, ela quer imitar.
É por isso que a igreja, muitas igrejas hoje, estão cheias de aberrações no momento do culto. O culto virou bagunça, o culto virou vergonha. Por quê? Porque tudo que vê lá fora, como não tem maturidade espiritual, não tem conhecimento mínimo de Bíblia, não sabe o que é culto, não sabe o que é adoração, não sabe o que é louvor. Aí João vai dizer para mim, se olha, tu quer saber se tu conhece a Deus? Olha para a palavra e vê se tu está vivendo ela. Porque se eu digo que eu conheço a Deus, mas eu não vivo o que Ele manda eu viver como cristão, eu sou um mentiroso. E quantos estão vivendo uma vida de mentira? Entra um dia e sai dia, não pega a sua Bíblia para ler. Não tira um momento reservado para Deus, para dizer, Senhor, me dá conhecimento, me dá entendimento, para eu não ser enganado. Foi o que eu falei para os irmãos de manhã aqui. O nosso intuito não é eu sair daqui e levar a igreja comigo. O meu intuito é de pregar e ensinar para quando eu sair daqui, deixar uma igreja madura. Aonde quando as heresias baterem na porta, eles rejeitarem. Por quê? Porque tem o conhecimento real da palavra. Temos que deixar de lado aqueles rituais que nós temos hoje no culto, mas oferecer a Deus um culto que Ele quer de nós. E é o que nós estamos aprendendo na quinta-feira aqui. Nisto nós sabemos, se nós guardarmos os seus mandamentos. E em que se baseia o amor? Abra lá a sua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. Nisto conhecemos, nisto sabemos que o conhecemos. Se, olha a condição aí, se guardarmos os seus mandamentos. Aí nós temos que entender isso, né? Eu digo para os irmãos, eu não estou dizendo que você está salvo porque você vem no culto. Mas o culto, ele se torna importante para nós por causa desse momento. É onde nós podemos navegar na Bíblia Sagrada e analisar o que ela quer de nós e eu trazer para a minha vida. Se eu não estou vivendo, eu posso dizer, eu ainda não conheço a Deus. Mas como o irmão João falou aqui, o clamor está dizendo, aí vem o esposo. Então hoje ainda é tempo de nós organizarmos a nossa vida espiritual diante de Deus. Porque Ele está dizendo aqui, olha, se você não vive isso, você ainda não me conhece. Você está vivendo uma mentira no meio do meu povo. Acharam lá? Ainda que eu falasse a língua, versículo 1 do capítulo 13 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, Paulo não está dizendo que tem, né? Ele diz, ainda que eu falasse a língua dos anjos, a língua dos homens e a língua dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa e como o sino que tine. Existem pessoas que eles mais falam em outras línguas do que ministram a palavra. O que Paulo está dizendo? Bom, se não tem amor, isso não vale de nada. E às vezes a gente acha que isso é o máximo, né? Quanto mais o pregador fala em línguas aqui, a igreja fica achando que é de Deus. Mas Paulo diz que nós temos que ter o amor. Vamos lá. Ele continua no versículo 2. Ainda que tivesse dom, olha só. Ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Já imaginou, irmão? Às vezes a gente confunde isso. A gente ora, Deus atende, nós achamos que está tudo bem.
Nós pedimos, fazemos campanha, Deus na sua misericórdia responde. Porque se Deus fosse nos tratar, irmão, pelos nossos pensamentos e sentimentos, nós não amanheceríamos nem respirando. E às vezes as pessoas elas se perdem porque tudo... Eu conheci uma vez um irmão, eu congregava com ele, o fato de eu viver convidando muitas pessoas para a oração, ele disse para mim, se rapaz, esse negócio de orar, tem que ter fé. E, infelizmente, o resultado dele hoje é triste. Porque acha que o fato de pedir algo para Deus e receber, ele estava bem espiritualmente. Aí Paulo continua dizendo, né? Eu posso até dizer para o monte, sai daqui e te lança ao mar, ele pode acontecer, mas se eu não tiver amor, nada serei. Versículo 3. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveita. Paulo está mostrando que o evangelho, o cristianismo, o amor de Deus, ele não está nas atitudes. Paulo está me dizendo que o evangelho, o cristianismo, o sentido do cristianismo, ele está no sentimento que me motiva a realizar. Se eu hoje aqui estou pregando para você e no meu coração não existe um amor sincero por você, isso daqui está sendo inútil diante de Deus, se o sentimento que me move a pregar não for amor. Então, João não está nos levando a uma vida de rituais e guarda de tradições. Ele está nos mostrando que o que deve nos impulsionar a viver o verdadeiro cristianismo é o amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus acima de todas as coisas? Será que eu realmente amo a Deus? Ou será que quando eu me aborreço com alguma coisa na igreja, eu me afasto, por quê? Porque magoou a mim. Mas não é para Deus que eu estou fazendo? Então tem que ser mais importante o que Ele pensa de mim, e não o que eu quero para mim mesmo. Paulo continua dizendo. Agora ele vai explicar por quê. Por que tudo isso não vale nada se não tiver o amor. Por que nada disso serve? Versículo 4. O amor, ele é sofredor. E o amor é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade. O amor não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Paulo está mostrando para nós que o cristianismo verdadeiro diante de Deus é o cristianismo onde todas as minhas atitudes elas estão pautadas no amor de Deus. O amor que Paulo está apresentando aqui, a partir do versículo 4, é o amor que provém de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Porque ele vai dizer aos Gálatas no capítulo 5, ele vai dizer que os frutos do Espírito é amor, é gozo, é paz, é longanimidade, é benignidade, é temperança, é mansidão, é fé. E ele termina esses versículos dizendo, contra essas coisas não há lei. São frutos que são produzidos. E Paulo vai dizer aqui, o amor ele é sofredor. Nós temos sofrido de verdade por amor a Cristo? O que é que eu tenho sofrido por amor a Cristo? Será que muitas das vezes eu tenho sofrido a afronta? Eu tenho sofrido a crítica? Será que muitas das vezes eu sou capaz de engolir o meu orgulho para que o nome do Senhor seja glorificado?
Se eu não posso, eu não conheço a Deus verdadeiramente. Porque aquele que conhece a Deus, conhece. E quando falamos de conhecer, estamos falando de um relacionamento. Tem crente que está na igreja e não vive um relacionamento com Cristo. Por quê? Porque não conhece nada de Bíblia, não lê a Bíblia, não ora com frequência. Se relacionar com Deus é buscar o que Deus está falando nesta palavra. Hoje eu falei para as irmãs aqui uma frase que o pastor Augusto Nicodemo sempre usa. Quer que Deus fale com você? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus falando com você? Leia a Bíblia em voz alta. Não existe profecia maior que a Bíblia. Não existe. Mas nós dizemos que conhecemos a Deus, mas nós entramos dias, saímos dias e não buscamos conhecer esta palavra. Então, conhecer a Deus fala de um relacionamento aonde nós nos comunicamos. Deus fala comigo quando eu busco aqui. E a campanha que nós estamos fazendo aqui, Deus diz que os seus olhos e os seus ouvidos estão atentos ao clamor da igreja. Quando nós tiramos momento para orar, Cristo, Ele está à disposição para nos ouvir. Então, se eu conheço a Deus revelado nesta palavra, nada está acima da sua vontade na minha vida. Eu engulo o meu orgulho, eu engulo a minha razão, eu engulo tudo aquilo que está sobre mim, que está me impedindo para que o nome do Senhor seja glorificado. Por quê? Porque o amor, ele é sofredor. O amor, ele sofre. O amor, ele vai dizer aqui para frente, ele é benigno. Eu disse para os irmãos que a benignidade, nós podemos considerar a benignidade como o amor em ação. Ou seja, o amor, ele é sofredor. Só que o amor, ele não é um sentimento. Onde eu olho para a irmã e digo, eu te amo. Mas o amor que é benigno, o amor, ele se transforma em ação. A irmã Érica colocou uma pergunta hoje aqui, né? Quando Jesus morreu por nós, sendo nós seus inimigos. O que é que eu tenho feito por aqueles que me perseguem? O que é que eu tenho feito por aqueles que me criticam? Como é que eu tenho lidado com a rejeição? É para isso que João me chama, irmãos. Nós vivemos um cristianismo hoje que é ensinado em muitos púlpitos que você deve afastar as pessoas de você, que você deve escolher quem anda com você, as pessoas que têm o mesmo propósito que você, que quem não tem propósito você tem que abandonar, você tem que deixar de lado. Mas o verdadeiro evangelho, ele está me dizendo que o amor de Cristo, ele é sofredor, ele é benigno, ele tudo suporta, ele tudo crê, ele tudo espera. Como conhecemos a Deus? Como eu sei que eu conheço a Deus? Quando eu vivo a sua palavra. Agora nós começamos a entender que João ele não está falando de rituais e tradições. Ele está falando de um modo de vida que é guiado pelo Espírito Santo. Se não tiver amor, irmão, é inútil a nossa fé. Se não tiver amor, é inútil a nossa caminhada. Por quê? Porque temos que estar baseado no amor. A Bíblia diz que se eu não conheço a Deus, eu sou mentiroso. Se eu estou aqui hoje pregando e não tenho amor, eu estou sendo mentiroso para vocês. Como é que eu sei que eu conheço a Deus? É quando a irmã Sara me ofende, me magoa. Mas eu preciso tratar com a irmã Sara. Aí o amor de Deus me faz olhar para a irmã Sara e olhar para mim e saber que assim como a irmã Sara me ofendeu, eu sou capaz de ofendê-la também, porque nós somos falhos. E quando eu reconheço que somos falhos, eu não julgo ela pela sua atitude, mas eu busco perdoá-la, porque o amor, ele é sofredor. E sendo benigno, ele tem atitude.
Vai dizer aqui, o amor, ele não tem inveja. O amor, ele não trata com falsidade. Não é soberbo, falamos hoje sobre humilhação. Ele não se porta com indecência, não busca os seus interesses. Ou seja, o que eu queria? O que eu quero? Quantos estão usando a igreja aí para os seus interesses pessoais? Mentem, falam coisas que só agradam o ego da pessoa para se beneficiar. Isso não é amor. E eu acho muito lindo quando ele termina aqui. O amor, ou seja, ele coloca tudo isso daqui, ele diz que o amor, ele tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo espera. E o final do versículo 7, ele diz, o amor tudo suporta. Nisto conhecemos, nisto sabemos que conhecemos a Ele, se guardarmos os seus mandamentos. No capítulo 4 que nós estudamos hoje, capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse, olha, um novo mandamento vos dou, que amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como foi que Jesus nos amou? Primeiro, o seu amor trouxe ele à cruz. Quando ele me amou, eu só tinha ódio por ele. Quando ele me amou, eu só contrariava ele. Quando ele me amou, eu era mais indigno do que sou hoje, do seu amor. Quando ele me amou, eu estava indo para o inferno, passar uma eternidade sem Deus. Ele me amou. Quando eu não valia nada, ele me amou. Ele disse, olha, amai-vos como eu vos amei. Depois que ele transforma este amor em ação, ele vai até a cruz, porque a cruz era para mim. O açoite era para mim. A coroa de espinho era para mim. O desprezo no momento da sua prisão pelos seus discípulos era para mim. O salmista vai dizer no Salmo 46 que ele é o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Eu posso hoje descansar em Cristo quando todos me abandonam, porque ele sofreu o abandono que era para mim. A surra, os socos, a humilhação que ele passou era para mim. Eu tinha que passar por isso, e assim mesmo está longe de Deus, mas o amor dele o levou a sofrer isso por mim. O amor dele o levou a carregar uma cruz com seu corpo sangrando ao Gólgota para morrer. Às vezes você se emociona, né, ao ver alguém cavando a própria sepultura. Cristo carregou a cruz que era para mim, que era para você. Se eu não sou capaz de suportar tudo por amor a Cristo, eu não o conheço verdadeiramente. É isso que João está nos mostrando hoje. Eu estou na igreja e sou um dos maiores mentirosos. Por quê? Porque eu não conheço a Deus. Estamos vivendo momentos cruciais na face da terra. Pessoas se levantam para tentar desacreditar o Evangelho, mas João está dizendo que se nós não vivermos essa palavra, nós não o conhecemos. E se eu digo que conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, eu sou um mentiroso. E Apocalipse vai dizer para mim que os mentirosos não terão parte no reino de Deus. Irmãos, vamos procurar conhecer a Deus verdadeiramente. Não dá mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não dá mais tempo de ficar só congregando.
Tome sua Bíblia como algo vital para a sua comunhão com Deus. Tire momento para Deus. Diga: Senhor, eu preciso te conhecer. Eu preciso viver este amor. Eu falei para as irmãs aqui que este processo, de manhã está falando sobre isso, esse processo ele não é simples. O processo de perdoar, o processo de fazer com que este amor, ele tome todo o lugar do ódio, isso não é fácil. Isso requer sacrifício, isso requer renúncia. E somente a liberdade do Espírito Santo de Deus na nossa vida é que nos consegue nos moldar, nos dá força para perdoar, nos dá força para amar como Cristo nos amou. Sabe que hoje, com isso na mente, quando Cristo te amou, nós só merecíamos a morte eterna. Era necessário Ele chegar até aquele Calvário que era o meu e o seu lugar. Mas Ele sofreu tudo. Ele sofreu tudo por amor a nós. É deste amor que Paulo está falando, que nós temos que viver. Se eu não estou conseguindo suportar o que está vindo sobre mim, eu tenho deixado que a mágoa, que o ódio, que a indiferença, ela esteja no meu coração, eu não conheço a Deus. E se eu não conheço a Deus, ninguém vai para o céu com medo de ir para o inferno. A Bíblia nos apresenta aqueles que amam a Deus. Eu não consigo amar alguém que eu não conheço. Agora, eu posso te falar com toda a convicção, se você buscar conhecer a Deus através dessa palavra, é impossível você não amá-lo. É impossível não querer viver o que Ele manda viver. Glória a Deus, louvado seja Deus. É impossível. Então busquemos a conhecer a Deus, porque brevemente encontraremos com Ele. Glória a Deus. E domingo que vem, se Deus nos permitir vida, nós vamos falar sobre aqueles que conhecem a Deus, aqueles que vivem esta palavra. Irmãos, que Deus continue nos abençoando e nos guardando. Temos que aprender a suportar tudo por amor de Cristo. Caso contrário, nós estamos perdendo o nosso tempo. Nós estamos jogando fora a nossa vida e a nossa eternidade. Conhecer a Deus é através da sua revelação.